Vamos para mais um episódio do Linkscast. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, são clientes Linksy, então os clientes sempre têm uma voz diferente aqui no nosso podcast. E esse podcast eu criei para trazer os nossos clientes, nossos parceiros de negócios, então quem sabe um dia você pode vir aqui também. E eu tô aqui com a Carol Castro, que é terapeuta de família e casal e especialista em relacionamentos. E o Edson Pisol, que é mentor e terapeuta de homens. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Obrigado, O prazer é feliz. nosso. Que bom que vocês estão aqui. Bom, nós temos vários assuntos legais para falar aqui. Eu separei umas coisas bem legais mesmo. Também sou cliente de vocês, né? Então, eu gosto de falar que eu faço o podcast como uma cliente mesmo. Porque daí eu faço perguntas bem leigas. Ótimo. E é legal que daí o pessoal que tá ouvindo se identifica, né? Aham. Então, isso é muito bom. Então, eu queria começar fazendo algumas perguntas pra ti sobre família, né? Então, essa parte mais sistêmica aqui, né? Que eu sei que tu traz esse teu viés aí, esse teu atendimento. Como que tu traz uma diferenciação no teu atendimento com essa visão que tu tem? Damiana, além da parte sistêmica, eu também trabalho com abordagem psicanalítica. Elas se complementam demais, né? E a partir do momento que tu também te torna terapeuta de família, parece que as coisas só vão casando e agregando, né? Então, essas três abordagens, ela me permite ter um olhar muito aprofundado sobre cada um do casal que está na minha frente e sobre o relacionamento. Porque eu digo, né, que numa terapia de casal, por exemplo, ou quando a gente vai analisar um funcionamento de um relacionamento, são sempre três funcionamentos que a gente tem que analisar, né? Então, é de um parceiro, é do outro parceiro e como eles interagem e que vai resultar na dinâmica de funcionamento do relacionamento. Então, a abordagem sistêmica, a terapia de família, ela traz muito esse olhar. E a psicanálise, ela ajuda a aprofundar pra gente poder chegar ainda numas dores e nos funcionamentos um pouco mais profundos, né? Sim. Que aí contribui pro nosso olhar e pra dinâmica toda, né, da intervenção. Então, a psicanálise, ela tem muito viés sistêmico ou não? Nada a ver. Não é que ela tenha viés sistêmico, as duas conseguem se complementar muito bem, porque a psicanálise, ela vai avaliar toda a parte de funcionamento e dinâmicas que tu traz da tua infância, que tu traz da tua família, né? E aí isso casa muito com a parte sistêmica e com a terapia de família, onde a gente começa a analisar fronteiras, papéis e funções, hierarquia. Então, uma complementa muito a outra. Legal. Eu acho muito bom essa abordagem, né, até de vocês dois, né, que olha a família, né, porque eu, por exemplo, né, sou casada e eu vejo que não adianta eu me tratar se o meu marido não tá se tratando e se a gente não tá olhando também junto. Então, antes, né, da gente começar a ser cliente de vocês, a gente tava pensando, como que a gente vai fazer? Vai ter que ter a terapia pra mim, vai ter que ter a pra ti, mas eu também quero fazer de casal. E aí o bom é que e cada terapeuta vai ter um tipo de método, né? Então, eu gosto de exatamente isso, de poder entender sobre o funcionamento de cada um, para que cada um possa entender o seu funcionamento, o funcionamento do seu parceiro e o funcionamento que eles estão desenvolvendo dentro do relacionamento. Isso traz muito mais clareza. Sim. E tu sabe que é muito legal essa questão que tu trouxe, porque tem mulheres que começam a terapia individual porque os maridos não querem, né? Geralmente são os maridos que são mais resistentes à parte de terapia ou de olhar para relacionamento, que acham que não precisa ou porque não funciona, né? Então, geralmente é o público um pouco mais resistente. E muitos deles me dizem, né, pra esposa, quando ela começa a terapia, tu vai me deixar. Olha que interessante. Por quê? Porque a mulher começa a olhar para questões que estão incomodando ela, que estão incomodando no relacionamento, mas o outro não quer. Então, eles já meio que entendem, ok, agora tu vai entender muito mais coisa e tu vai acabar me deixando. E esse nunca é o objetivo, né? O objetivo é sempre manter as famílias juntas, claro, né? Dentro de todo possível, né, Damiana? Porque a gente tem relacionamentos. Só que não sou eu que digo, né, se vai continuar ou não vai continuar. Sim. Eu, como terapeuta de família, eu luto muito por manter as famílias unidas, mas unidas, juntas, de uma forma funcional e saudável, né? Então, esse é sempre o objetivo.
E saudável e funcional dentro do funcionamento de cada um, né? E também quando a pessoa começa a ter essa evolução, talvez não seja o melhor ela estar junto com aquela outra pessoa, né? Quando descobre isso no meio do caminho. Exatamente, porque aí a gente tem casamentos aí com pessoas narcisistas, aonde elas acabam se tornando pessoas extremamente dependentes emocionais. Essas mulheres começam a se anular, a se perder de si mesmo, inclusive a referência de quem elas são. Então elas chegam muitas vezes na terapia sem saber quem elas são. Então elas não sabem do que elas gostam, elas não sabem o que elas querem fazer da vida, elas não sabem que profissão elas querem seguir, porque acabaram deixando tudo muito de lado, se deixando de lado para poder atender, né, a expectativa de um parceiro que não trabalhou o desenvolvimento dela junto, né? Porque aí que tá o segredo do relacionamento, é que os dois vão crescendo, se desenvolvendo juntos, né? E não somente um se anula para o outro crescer, né? E então a terapia, mesmo que ela seja individual, ela vai trazer muita consciência sobre si e sobre o relacionamento. E quando a gente tem o outro parceiro disposto a olhar para isso também, muda completamente. Sim, sim. E hoje estamos vivendo em tempos que mulheres podem, né, fazer isso, ir atrás, né, autoconhecimento e tudo mais. Exatamente. Então é bom aproveitar. E dizem que tem gente que não gosta de terapia, né? Imagina. Eu não sou suspeita pra falar, eu não entendo como é que alguém não pode gostar de terapia, né? Porque eu amo fazer terapia, né? Então, eu acho que é preconceito. Claro que é. Tipo, claro eu não sou louco. Exatamente. Entendeu? Tem aquela questão de terapia é pra louco, né? Então, como eu não sou louca, eu não preciso de terapia. Mas eu acho que essa cultura, eu acho que ela tá mudando um pouco mais. E aí, olha só que coisa interessante também. Geralmente, os homens que me buscam, né, que me procuram por terapia de casal, geralmente é porque o relacionamento, ele já tá por um fiozinho. Então, tipo assim, bom, é o último recurso que a gente vai tentar e... Então agora eu quero uma terapia de casal. E geralmente é o homem que procura. Quando o relacionamento ele tá melhor, geralmente é a mulher. Hoje eu até tava com uma moça e eu falei pra ela, que ela tava me falando do relacionamento, né? Que tava por um fio, assim, e eu disse, você já fez terapia de casal? Ah, já fiz e tudo mais. Mas eu sempre faço essa pergunta quando a pessoa vem me contar, né, do casamento. Porque eu comecei com terapia de casal há muito tempo atrás, né? E daí eu parei. Agora, há um tempo, a gente parece que vai precisando, depois não precisa mais. Exatamente. Né, é cíclico. É. Porque a gente vai mudando, né, Damiana? Então, assim, eu e o Edson estamos casados há um pouco mais de 10 anos. Nós somos outras pessoas. E a gente, graças a Deus, eu acho que hoje o nosso... Acho não, eu tenho certeza. Que o nosso relacionamento, ele acompanha... Porque nós dois estamos juntos nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de crescimento. A gente tem objetivos claros juntos, né? Coisa que muito casal acaba não se dando conta disso. Sim. Então, um vai, o outro fica. Um quer crescer, quer olhar para as coisas novas, quer ter objetivos, o outro não. Então, isso hoje é um dos fatores que eu vejo que atrapalha demais um desenvolvimento, um casamento. Eu acho que a gente também, o casamento é como se fosse a faculdade, né? Que a gente nunca se prepara para uma profissão, né? Então, quando a gente vai começar um relacionamento, a gente sempre acha que vai ser maravilhoso, incrível. Como sempre no início, né? E não tá preparado para tudo que vem por aí, né? Exatamente. E como a gente vai mudando ao longo desses anos, o relacionamento tem que mudar também. Só que a gente acha que o relacionamento ele vai ser o mesmo. E não existe isso. Não existe tu ser uma pessoa depois de 10 anos onde o relacionamento ele vai ter que caber como ele era antes, há 10 anos atrás. Sim. Então as pessoas ficam naquela expectativa, a gente vai fazer agora a terapia pra gente voltar ao que a gente era do início. Gente, isso não existe. Tirem isso da cabeça. Tirem essa expectativa da cabeça. Sério que a pessoa pensa isso? Pensa muito. Não pode ser. Pensa. E aí, tirem essa expectativa, porque a frustração vai ser muito grande se vocês quiserem comparar com o início. Que loucura. Né? Então, de 10, 15, 20 anos atrás. Então, assim, agora vocês vão, então, ter que reconstruir um novo modelo de funcionamento de casamento. Porque vocês são outras pessoas. Sim. O relacionamento de vocês está exigindo coisas novas. Claro. Que ficaram paradas lá atrás. E tá tudo certo. Porque... E que bom que a gente muda. Exatamente. Imagina ser a mesma de antes. Exatamente. Se a gente é a mesma de 10 anos atrás, alguma coisa tá errada. E eu via muito antigamente, agora não escuto mais as pessoas falando, mas eu via muitas pessoas falando, ninguém muda. Você não vai mudar a pessoa.
Ah, ele não vai mudar. Digo, como assim? Eu nunca Exatamente. aceitei essa Só frase. não muda quem não quer. Tem que mudar, gente. Se não Exatamente, mudar, exatamente. não vou ficar junto, então. Exatamente, só não muda quem não quer. Exatamente. Que legal. E aí, né, Carol, já vamos entrar um pouco aqui falando de filhos, né? Porque isso também é um desafio, é outra questão, né? Que eu penso assim, que bom se eu fosse num lugar que eu já tratasse tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Na terapia de família. Então, mas isso não é uma abordagem comum. Isso é abordagem de terapeuta de família. Tá, mas então, talvez eu nunca tenha visto. É comum ter terapeuta de família? Sim. E aí atende um por um ou atende todo mundo junto ao mesmo tempo? Tudo junto ao mesmo tempo, um por um. Então, tudo vai depender da demanda que aquela família trouxer. Mas a terapia de família, especificamente, ela tem que ser com a família. Então, não... Por exemplo, a terapia para criança, dentro, com uma terapeuta de família, tu vai ter que, daí, atuar com o pai e com a mãe. Porque a criança é reflexo do ambiente e da dinâmica que ela é exposta. A gente diz, né, que criança não tem problema. Ela é o sintoma de onde ela vive e com quem ela vive. Com certeza. Então, por exemplo, assim, quais são os sintomas clássicos de crianças que está acontecendo alguma coisa e que não está sendo visto? Hiperatividade, déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, alteração de sono, alteração de alimentação, muita dificuldade para aceitar não, são extremamente opositores, desafiadores, então e tu pode ter um pouquinho de cada sintoma, tu pode ter alguns desses sintomas, tu pode ter todos, tu pode ter um, então depende muito da criança e do funcionamento que ela tá sendo exposta, né? Mas ela não vai na frente da família não falar tudo que ela queria falar? Como é que é? Tipo, uma criança, por exemplo, na frente do pai e da mãe, ela vai te falar tudo que ela pensa ou ela vai ficar com vergonha? Por isso que a gente tem os atendimentos individuais. Ah, porque entendi. daí a gente vai ter os de grupo, porque ali a gente já consegue analisar o funcionamento de todos eles juntos, né? Então, quem é que fala mais, quem é que fala menos, aonde eles se sentam, como eles se sentam, que legal. tudo isso fala. Você tem que morar aqui em Floripa pra me atender, minha família toda. Gente, é lindo, é maravilhoso, porque assim, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, mas existe casamento e famílias que querem ser melhores para todos, né? Então, a gente, o casal é a base da família. Então, eu sempre digo, bom, quer começar por alguma coisa, começa pelo casal. Claro. Porque os filhos vão colher, não tem como não. E a gente não tem como ser perfeito. Exatamente. Né? Eu até tava falando hoje, né? Eu fui fazer a minha unha, a minha manicure, e eu falei pra ela. Ela tá falando do pai e da mãe dela. Eu falei, gente, pai não são perfeitos. Eu e meu marido não somos perfeitos. A gente vai errar, vai gerar um trauminha. Exatamente. Faz parte dos relacionamentos, né? E as pessoas acham que traumas são coisas muito grandes e muito significativas. Não é. Todo relacionamento predispõe a traumas, né? E os traumas são as marcas que deixam que a gente reproduz depois, né? E é como aquilo nos afeta e como a gente interpreta aquilo, né? E aí é que tá. As pessoas acham que elas têm que estar muito mal para poder fazer terapia. Só que elas não entenderam que para tu teres um bom funcionamento, tu pode fazer terapia. Uma prevenção. Tu vai na academia, né? Pra quê? Pra tu poder manter o teu corpo saudável ou musculoso, enfim, o objetivo que tu tiver. Tu te alimenta todos os dias de uma forma saudável. Pra quê? Pra tu te manter saudável. Por que as pessoas acham que relacionamento tu só procura quando tu tiver quase acabando? Aí tu tenta salvar algo que muitas vezes já não tem mais volta. Porque chegou num estágio tão grande assim, ó, de desrespeito, de falta de confiança, de insegurança emocional. É muito mais difícil de tu poder reverter isso do que quando tu percebe, a gente tá começando a se alfinetar, a gente não tá mais conseguindo resolver as nossas tretas, vamos procurar alguém. Porque aí tu resolve uma coisinha desse tamanho. Tu faz algumas sessões, tu olha, tu entende o que tem por trás daquilo ali. Tu ouve. Porque a gente não ouve um ou outro, Exatamente, né? Porque as pessoas acham que a gente tá com um problema de comunicação. Elas acham que o problema é a comunicação. E não é. É a dinâmica que tá por trás disso. Sim. É o que não está sendo visto, olhado e entendido
que vai ter como sintoma o problema de comunicação. É muito mais profundo do que, né, do que as pessoas acham. Então, eu disse, não, o nosso problema é comunicação. Ok. Então, a gente vai começar a ver, vocês não vão aprender como falar. Isso, vocês vão ter que entender o que tem por trás disso, para depois entender como eu falo com o meu parceiro. Sim. Como eu escuto o meu parceiro. Que nem aquele dia a gente conversou ali rapidinho, né, em casal, e tu falou de o que eu sinto quando acontece um problema e o que ele sente. Eu sinto uma coisa, ele sente outra. Exatamente. E sempre a pessoa tá na sua razão, né? Exatamente. A minha dor é essa. Não, mas eu também tive uma dor. E às vezes a minha dor é a mesma na questão de sentir da mesma forma que a dele. Né? Só que aí a pessoa ter esse senso de... Tá, para ele também tá sofrendo. É muito difícil, né? E aí começa a reatividade. E aí... Tem casais extremamente resistentes para deixar de ser reativos. Porque eles estão num momento em que eles enxergam que a culpa somente é do outro. Ou que eles têm uma pequeníssima parte aí nessa contribuição. E aí são os casais mais difíceis de poderem deslanchar dentro da terapia, por exemplo. Porque enquanto eles não querem olhar para a responsabilidade deles, eles só ficam olhando para o outro. É muito difícil, porque aí que tá, dentro de um processo de terapia ou de mentoria de casal, o foco é olhar pra ti. Não é olhar pro outro, porque o outro tu já sabe, tu tem uma lista de coisa pra fazer, do que tu gostaria que ele mudasse. Mas essa frase eu já escuto faz muito tempo, né? Até antes de começar ali e tudo mais, de pensar em terapia. Mude você primeiro. Exato. Pra depois você ver, só que eu não consigo. O ideal é que os dois vão mudando juntos, porque quando cada um olha pra sua demanda, mas eu quero o relacionamento... Eu não quero falar da minha, eu quero dizer, tá, mas peraí, tá, beleza, eu vou fazer o que tu pediu, mas eu quero que tu faça isso. E aí tem uma troca, tu entende? Então tu tá falando que, ok, eu vou fazer isso, e tu faz isso, ok? Tá bom pros dois? Porque não pode ficar sempre somente bom pra um. Essa é a questão do desequilíbrio que a gente tem aí, né? Sim. E aí uma das primeiras perguntas que eu faço na terapia, e que ninguém sabe responder, tem que pensar muito, ok, cada um falou do outro aqui, né? Por que vocês estão aqui? Aí a esposa fala do marido, o marido fala da mulher. Ok, e agora qual é a responsabilidade sua de vocês frente ao que vocês estão vivendo agora? Damiana, qual é a tua responsabilidade? Aí as pessoas param e ficam me olhando. Aí fica aquele eu sei que eu tenho que fazer isso. Aí, olha, tem gente que não consegue me responder na hora. Eu imagino. Porque a culpa é só do outro até então. A autorresponsabilidade. Exatamente. E aí, gente, a gente vai descobrindo muita coisa. O casal começa a enxergar coisa que eles não estão enxergando. O casal começa a ver as coisas de uma forma diferente. Porque dentro de uma terapia, a gente amplia o olhar. Então, se eu enxergo até o final desse copo, dentro da terapia, eu vou enxergar até a parede. Então, o eu enxergar muito mais longe me dá subterfúgios para poder fazer uma leitura com mais clareza. E quando eu tenho mais clareza, eu consigo fazer movimentos de mudança mais sólidos. Por isso que, muitas vezes, o casal vem, ele disse que ele ia mudar, mas ele mudou por uma semana. Na segunda semana estava tudo igual. Acontece muito. Acontece muito. Por quê? Porque o casal está mexendo no sintoma, ele não está mexendo na causa. Entendi. A gente tem que analisar a dinâmica de funcionamento. A gente não pode ficar no sintoma. Se não é isso, as mudanças não se sustentam por muito tempo. Porque a gente está trabalhando na superfície, só que o problema é mais embaixo. Sim. Mas vamos deixar pra falar do casal na hora de falar do casal, né? Perfeito. Agora, vamos voltar pros filhos aqui, que também me interessa muito. Já aproveito pra tirar umas dúvidas. Mas como que a gente faz essa questão, né, de trazer o filho? Porque é um desafio. É muito desafiador tu ter a comunicação assertiva ali, né, na hora de ensinar. Meu filho, por exemplo, ele é uma criança, assim, muito doce, muito maravilhosa. Mas ele é muito questionador e irritado. Se irrita com tudo. Ele é colérico. Então, aconteceu um negócio, ele já... E ele não me escuta. E eu não sei muito bem como lidar, assim, sabe? Então, como fazer pra criança? Porque eu tenho autoconhecimento hoje. Eu busco, eu vou atrás, mas a criança não tem noção dessas coisas. Exatamente. Ela tá construindo a identidade dela, né? Então, assim, principalmente até os 7 anos ali, a gente diz que a gente tá construindo a nossa base de funcionamento.
Então, ali vai ser o chão por onde os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vão passar. Então, a gente, né, dentro da psicanálise, a gente diz que o que fica na infância não fica só na infância. O que acontece na infância não fica só na infância. Ela vem, ela traz, a gente traz na vida adulta, claro. E só as pessoas que não se dão conta, mas dentro de um processo terapêutico, elas começam a entender isso, né? Porque tudo aquilo que uma criança escuta, enxerga, passa, vive, o ambiente que ela está inserida, o cérebro está registrando que aquilo ali é daquela maneira. Por isso que quando se chega num relacionamento, cada um chega com um óculos, parece, né? Porque cada um chega com a sua visão de mundo, de relacionamento, de comportamento. E então hoje a mãe, ela vai ser um modelo do que vai ser do que é ser uma mulher, do que é ser uma esposa, do que é um relacionamento para suas filhas. Os meninos vão ter isso com uma figura paterna. Se tiver. Exatamente. Porque um menino, ele aprende a ser homem, a questão do masculino com outro homem. A mãe pode educar, vai dar tudo aquilo que uma mãe consegue, mas um menino aprende a ser um homem com um homem. E menina aprende a ser uma mulher com uma outra mulher, né? Então, os pais, eles são os modelos dos filhos. E por isso que hoje, com essa mudança toda cultural, e são várias questões, né? A gente não pode trazer uma questão só que vai interferir ou duas, porque é um conjunto. Mas hoje, como os relacionamentos eles estão muito rápidos, superficiais, aí tu acaba botando um filho no meio, tu acaba muitas vezes nem te casando, né? Ou tu acaba te divorciando rápido demais. Tem muita criança crescendo sem um referencial do que é uma família, do que é um casal. Nunca se teve tanta criança internando em hospitais psiquiátricos por problemas de saúde mental. Que droga. Porque hoje se prega uma liberdade, eu tenho liberdade de escolha, tudo é muito rápido, tudo é muito raso, tudo é muito... Só que as pessoas não estão sabendo coisa que não é pra saber. Exato. E aí criança tendo acesso àquilo que ela não tem que ter, né? A problemas de casal, do pai e de mãe, criança não tem que estar no meio. Só que aí tu vê dentro de um divórcio, os filhos são usados dentro desse processo para poder ganhar algum tipo de coisa ou para poder... Então assim, aí a gente começa a botar no bololô ali um monte de coisa que hoje a saúde mental das crianças estão extremamente fragilizadas. Porque a gente já não tem mais um referencial, elas não têm mais um referencial. Então, hoje a gente vê assim que a maioria das mães estão extremamente sobrecarregadas porque elas têm que fazer de tudo, né, para poder criar da melhor forma aqueles filhos. E ano passado, 152 mil crianças não foram registradas pelos seus pais, pelos homens. Mas isso já é antigo, né? Dado de 2025. Não, eu sei, mas é antigo que isso acontece. Sim, Mas piorou ou melhorou? Mas piorou. Piorou muito. Por causa dessa liberdade, provavelmente. Exatamente, né? Então, e aí a gente consegue depois, né, em um outro momento, destrinchar muito disso, né? Inclusive vai das questões das nossas escolhas, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu me conheço melhor, eu faço uma escolha muito mais consciente. E a gente também, como mãe, né, os pais, ensinar o filho e a filha a escolher bem um par, né? Exatamente. Porque depois, às vezes eu acho que eu tive muita sorte, né? Graças a Deus, já puxando o saco do meu marido. Mas eu acho que tem mulher que não tem sorte, né? Que acaba encontrando meu Deus do céu. Mas daí já vamos falar de homem aqui. Já vamos para um papo aí que até, na verdade, é um pouco mais... claro que não mais interessante que o teu, né? Sim. Mas eu tenho mais dúvidas aqui, né, com o Edson. É que geralmente as mulheres são mais bem resolvidas com isso, né? Então. A mulher tá com um problema, ela vai atrás, ela vai lá, ela resolve, né? E geralmente, só que aí ela tem que lidar com os homens que não estão muito dispostos a fazer isso, né? Porque acham que dão conta e eu resolvo, mas não é assim que funciona, né? Mas e aí, Edson, vamos já pular aí pros homens. O que tu tem um dado específico para trazer para nós, assim, de melhorou ou piorou essa questão dos homens procurarem ou continua sendo terrível isso? Essa questão da procura, Damiana, tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje.
Então hoje se percebe que as mulheres, né, dentro do que se tornaram, né, e eu valorizo e parabenizo por isso, porque eu acredito que sim, a mulher tem que ter a sua voz, a sua linha profissional. O que me deu como bagagem nesses últimos 9 anos de Clínica Joy, que é uma outra empresa que nós temos, foi entender e estar mais próxima das mães. Então eu também fui aquele, né, menino muito mais criado pelo viés, né, da minha mãe. E que também minha avó morou comigo por 11 anos na nossa casa. Por que eu falo isso? Porque essa propriedade do que o feminino representa para mim Legal. me deu uma consciência diferente de como tratar a mulher. Logo, o Edson teve as suas facilidades de acesso às mulheres em todas as esferas, como criança, como adolescente, como jovem e como adulto. E o que eu vejo que hoje mudou bastante para a questão dos homens? Os homens buscam uma mulher para ser a referência da sua família. E as mulheres estão precisando de homens para que sustentem isso. Nossa. Só que essa conta não fecha. Porque as mulheres deram o seu voto um pouquinho maior, né, de dedicação na sua vida, e os homens não acompanharam isso. E aí eu volto lá atrás para dizer o quê? Que para mim, como homem, eu sempre percebi e tive essa percepção. As mulheres, sim, estão sempre à frente de um homem. Sempre estiveram. 3 anos e 3 anos. 15 e 15. Isso é 30 e fisiológico, 30. né? Isso é fisiológico e muito percebido. Só que, o que acontece? Essa diferenciação, esse empate de idade tem uma diferença muito grande de consciência. Então, a mulher sempre soube mais o que quer da vida. E o homem amadurece mais tarde. Isso é uma questão muito natural e normal, né? Exemplo que eu falo que a quinta série nunca sai do homem, e isso vai para suas famílias também, né? Então eu vejo que as mulheres querem muito os homens dentro dessa propriedade, só que os homens não estão conseguindo se bancar para isso. Então tá tendo essa conta difícil de fechar. E aí para mim é consciência. Hoje como homem eu digo assim, cara, se pudesse dar uma dica para qualquer homem, vai te conhecer. E depois de te conhecer um pouco melhor, tu vai entender aonde tu errava, o que tu fazia, o que tem que ser feito, aonde tu quer chegar e o que precisa ser feito para chegar aonde tu decidiu chegar. E aí nisso vai ter ou solteiro, ou buscando um relacionamento, ou casado, ou com família, ou com filhos, entendeu? Então para mim eu vejo que essa dificuldade dos homens perceberem, e eu vejo que vai um pouquinho mais além de anos para frente, tá? Eu acho que esse delay vai precisar de um tempo maior para que os homens tenham. Então, hoje nos meus atendimentos, as minhas, tanto terapias com homens, tanto com mentoria, porque já sai da questão da maneira das pessoas perceberem. Edson, tu é mentor ou terapeuta? Eu disse, olha, eu sou mentor para quem tem medo de terapia e eu sou terapeuta para quem precisa de. Gostei. Então eu saio da mentoria, eu te levo do ponto A para o ponto B, seja ele individualmente, negócios, família, projeções, enfim, né? O que queira definir como A para B. E aí nesse meio tempo muitas coisas vão acontecer. E aí eu também sou terapeuta para te orientar no sentido de olhar para algumas questões que fazem parte para te poder chegar até o ponto B. Então essa consciência, quando os homens perceberem que isso é fundamental e importante, o papo vai ser diferente. E aí a gente vai conseguir, não precisa passar das mulheres, porque quem fica na frente ou não. Tu pode encostar, tu pode ficar atrás, tu pode ficar um tempo. Isso é cíclico. E para mim é natural. Com a Carol, a gente tem essa relação de que, cara, para mim é super tranquilo. Ela está tomando conta de algo por agora porque eu fico na zona de conforto. Só que o que está acontecendo agora, mulheres estão assumindo esse posto. Os homens estão ficando, de certa forma, mais confortáveis, né? Nesse momento de estou vivendo assim, tá legal, né? E aí volta lá para trás. Já vira um relacionamento de mãe e filho. Horrível. No sentido de que, ok, eu sei que a mãe dá conta, tudo que aconteceu aqui, eu tô aqui, e aí divide-se conta. E eu sou partidário sim, que o homem tem que pagar conta, que o homem tem que prover, não só em finanças, mas também na questão emocional, principalmente na emocional. E aí só que isso é o quê? É consciência. Ah, mas um homem que não prove, não consegue prover financeiramente, ele consequentemente vai ter uma dificuldade maior? Sim, pode ser que se estiver na cabeça dele, isso vai ser um baita de um problema. Mas se ele entender que ele consegue entregar em outros coeficientes, em outras métricas para equiparar isso, nenhuma mulher vai ter um problema por ter um marido ao lado, por exemplo, ou um namorado que ganhe menos ou que não consiga sustentar financeiramente, porque tem muito mais do que só o pagar a conta. Tem né? outros papéis, né? Muito. Que o homem pode assumir na masculinidade dele, né? Exato. E eu vejo muito preconceito com esse assunto, né? Eu tenho amigas aí feministas e não Deus o livre falar esse assunto que
Não, o homem tem o papel dele, a mulher dele. Como assim? Eu acho que é muito essa falta de conhecimento mesmo. Mas pra mim é uma ignorância. E eu vejo que é um tom da questão do... o ser humano, ele foi criado, ele veio ao mundo, principalmente a nossa mente funciona assim. É para se defender. Por isso que tem a reatividade. Na dúvida, não fui eu. E isso é ruim. O que é uma maturidade? Cara, se fui eu, ok, eu errei. Ok, me responsabilizo por isso. Ok, vou procurar melhorar. Isso é maturidade. O que é uma infantilidade, um pouco, não tanta consciência? Não, isso não é meu. Isso é culpa tua. Tá, eu errei, mas eu errei porque tu me fez eu, consequentemente, chegar nesse erro. Então começa a ter aquela briguinha de se, cara, ninguém tá aqui para dizer quem é culpado. Tanto que em terapia se trabalha que não existe o culpado. Não tem um algoz para isso. A gente, consequentemente, entende que tem as suas responsabilidades, livre-arbítrio para as partes e, consequentemente, chegamos nesse ponto de ter aquela demanda muito grande que aí se busca um culpado. Para, reflete, respira, né? Tenta refletir sobre e tu vai ter certeza que... vai começar a entender que tudo vem de algum lugar. E aí depois começa a ter essa percepção, aquela estrada não tem mais buraco, fica mais tranquilo, né? de rodar. Mas eu acho também que às vezes o homem não sabe disso, né? Eu sempre tenho essa premissa, assim, até com pessoas, não só homens. Mas eu acho que às vezes a pessoa tem um pano na cara e não enxerga o que tá na frente da pessoa, entendeu? Eu tive um desafio com o meu marido há uns anos atrás e eu mostrei pra ele. E ele não enxergava. E ele disse, tá, acho que agora eu tô entendendo. Foi um tempo até entender tudo aquilo, né? E ainda sinto, às vezes, uns resquícios. Depois eu conto pra vocês melhor. Mas a questão é que ele não sabia. Então, não é uma maldade da pessoa. Ela tem esse problema e ela não sabe, que pode ter vindo da mãe, do pai, sei lá, eu. Mas, às vezes, cabe ao casal, eu acho, se melhorar, né? Trazer o tipo, o que eu preciso que tu melhore? Isso aqui e eu melhoro isso aqui. Eu até acho que eu contei pra vocês que eu li um livro que se chama Casamento Blindado. E ela fala lá no livro que tu tem que tratar o teu casamento como uma empresa. Sentar e ver o negócio, o que tem que fazer, qual que é a próxima pauta, o que tu precisa melhorar, o que eu preciso melhorar. Eu achei incrível isso. Daí a gente tomou esse hábito de conversar. Infelizmente a gente não faz isso sempre, mas a gente faz algumas vezes. E olhar o que eu quero que ele melhore, o que ele quer que eu melhore, né? Mas eu entendo que não é todo homem que está disposto a isso, né? Tu sabe que eu gosto de trazer, porque hoje, para mim, até a gente teve uma experiência, agora essa semana, com uma profissional, e muito madura, uma linha muito bacana, e a gente desenrola. E aí, Damiana, eu adoro aprofundar assuntos, trocar papo e tal. E aí a mulher chegou uma hora que chegou e falou pra gente assim, meu Deus do céu, como é bom falar com homens inteligentes, né? E disse, porque tu consegue acessar o que tá sendo transmitido de mensagem. Então, para mim, é tranquilo desenrolar esse tipo de vocabulário, entender esse lado. E eu entendo que não foi agora, né, nesses últimos 10 anos, mais profundamente falando de consciência. Eu sou homem de 43 anos, que eu lembro que nos meados de 25, falei para minha mãe, que ela dizia assim, Edson, tu tem que buscar um acompanhamento, tem que ir para um psicólogo, nas demandas normais de juventude. Eu disse, mãe, tu é louca. Quem vai pro psicólogo é maluco. E eu não sou maluco, tá tudo certo. Então, quando eu admito isso, eu me responsabilizo com o meu passado. Mas eu transformo para ter um futuro diferente. Só que tem pessoas que ficam muito fechadas nisso. E no Sul, eu gosto do organizacional, vim do organizacional, né? Então isso me dá muitas métricas, números. E contra dados e fatos e argumentos, esquece. Não tem nenhuma justificativa que vai ser plausível para trabalhar nisso. E o Sul tem muito disso, né? Do homem ser mais... O gaúcho ser mais fechado, introspectivo, porque eu faço aconteço, porque Cabra o gaúcho macho. é o gaúcho, o estado de Rio Grande do Sul é outro país, beleza, tudo certo, né? Só que, consequentemente, tem muito mais envolvimento do masculino ali do que a gente acaba percebendo. E aí lá no Sul tem muito disso, né? Tipo, o jogo, a competição, né? O não querer perder, enfim, o Brasil é o país do futebol. E aí, quando vê, tipo, dá um enrosca, dá um empurra aí daqui, dali e tal, e aí vai para aquelas vias de fato. É alguém falar, filho da puta, acabou. É pancadaria certo. Só que por quê? Porque remete ao filho lá de trás. Tu entende que eu tô indo um pouquinho mais profundo agora no Sei. papo? Eles Pera nem aí, sabem. nem sabem por quê. Tu entende que pega na ferida lá de trás? Então, levar desaforo para casa, ninguém leva. Falar da minha mãe, jamais. Da minha mulher, então, nem se falar. Tu entende? Só que são maneiras diferentes de defender.
Aham. E aí tu entra a questão, volto lá atrás, de que fomos feitos para se defender. Só que se defendendo, ninguém dá um passo à frente. Aham. Tu só se defende, Claro. persiste, se mantém e acha que aquilo é certo. Não baixa a Mas, guarda. cara, dá pra baixar a guarda e dar um passo pra frente. Baixar a guarda não quer dizer se tornar vulnerável. Só que num processo terapêutico, por vezes, os que mais tratam as suas vulnerabilidades são os que mais dão passos pra frente. E aí fica essa discrepância da Mas do o masculino, homem, né? imagina, vai dizer que besteira isso aí, né? Sim, todos eles. Uma besteira. Eu convivo muito com o meu sogro, né? E ele, não, Deus do livre. Homem chorando, que isso? Tem aquela questão cultural também, né? De chamar de viado, essas coisas, né? É, exatamente. É triste, né? Porque daí não tem nada a ver. Às vezes uma criança mesmo chorando. Já tem homem que diz, não seja frouxo. Imagina o que causa nesse menino, né? Claro. Depois não tem... E Não para pode dar, e pra dar aqueles cortes maravilhosos, né, de provocações, cara, eu conheço muito homossexual que é muito mais homem de homens que eu conheço. Eu não duvido. Não, E não duvido. estamos falando de virilidade, né, de opção sexual ou de decisão e tomada nas suas decisões e resultados. É consciência. Aham, com certeza. E Também aí acho. eu valorizo isso muito porque, né, tenho muitos amigos que são, né, homossexuais e algumas pessoas que eu conheci nesse processo de desenvolvimento. Cara, pessoas literalmente muito, mas muito apropriada, muito homem, né, que consequentemente colocam isso à prova. E aí é uma coisa de processo de consciência. Não estou aqui para diversificar ou tentar levantar bandeiras, que não é essa a ideia. Mas é entender que consciência todos nós poderemos melhorar. E há aqueles que se permitem a isso, por isso que eu falo que para mim é importante, quanto maior for a tua consciência, melhor serão os teus resultados em todos os cenários. Todos. Legal. E o teu atendimento, Edson, ele é para homens, então? Isso. Tu não atende mulheres? Não, não atento. Eu entendi essa minha... É muito fácil falar de propósito, né? A maioria fala propósito. Mas eu entendi que o meu papel de homem, pela consciência que eu tomei, né, principalmente depois que eu casei com a Carol, no contexto da minha vida passada e com a Joy, que me tornou um homem, né, uma pessoa melhor, se fez necessário por quê? Porque eu estava naquela dificuldade de por que o Edson hoje se tornou terapeuta e mentor de homens. Eu te respondo num parágrafo. Porque eu não conseguia, não tinha acesso e tinha dificuldade de desenrolar papo com outros homens sobre negócio, relacionamento, futuro, família, trabalho, empresa, business, trocas, vulnerabilidades. E aí esse público mais reservado, fechado, né, que não funciona, aqueles que vão para alguns processos, né, de terapia ou que a mulher leva meio que à força, que fazem a dinâmica com um olho fechado e outro aberto, para ver se alguma coisa vai acontecer. Eu já fui esse homem cético. O homem é cético, mas ele tem que entender que, cara, quando te permite se colocar à prova, de se desenvolver e te colocar no que tu acredita, obviamente, né? De seguro para isso, não tem nada que traga... Se colocar vulnerável, né? Exatamente. Ontem eu tava no cardiologista, inclusive, e ele falou isso também, de que os homens geralmente não são os que mais acometem doenças cardiovasculares, né? Porque só vão quando estão precisando muito. E eu já tava lá, né? Já vendo a minha questão hormonal, imagina, eu tô com 36 anos. E ele falou que eu sou também uma mulher diferente das outras, porque as mulheres também chegam lá só na menopausa, né? Mas o homem, muito pior, né? Então, e aí eu me comparei eu mesma com meu marido, porque realmente eu tava lá fazendo tratamento, meu marido foi lá e foi em outro cardiologista, fez a ecocardiografia e deu. Agora já tá tudo resolvido, não preciso voltar mais. Pois é. Ah, não, tu tem que ir, tem que fazer outros exames, acompanhar, e assim a terapia. E com os homens eu gosto de conciliar muito do que é o nosso dia a dia real, porque se eu for, né, a Carol traz muito pela propriedade que tem, né, a gente procura ter sempre essa propriedade do tecniquez, do explicar o porquê que isso acontece, então cientificamente isso é comprovado, né, que a gente está entregando essa orientação, mas para os homens eu procuro contar aquela tom de orientação com uma historinha, né? Porque se tu for muito por tecniquez, esse aí não funciona, esse aí é papo de besteira, não quero isso pra mim. Não me convenceu. Exatamente. Então, quem fala aqui é um homem de 43 anos que perdeu seu pai com 65 com câncer no esôfago e estômago. E aí hoje eu consigo entender que eu poderia ter vivido muito mais tempo com ele em outras proporções.
Não posso dizer que cientificamente isso seria diferente, tá? Mas eu acredito muito na psicossomática. Eu acredito muito no quanto as pessoas, quando ficam introspectivos, fechados, não conseguem falar. E meu pai era essa pessoa, tipo, raiz nesse sentido, entendeu? Então eu não consegui hoje, como terapeuta e mentor, entender um pouco mais meu pai. Já perdi ele faz 9 anos. E, consequentemente, isso para mim é presente no sentido assim, caramba, quantas pessoas podem trabalhar isso para ter uma vida melhor? Não estou dizendo que eu curo o câncer, não longe disso, tá? Mas no sentido de trabalhar essas questões para não ter uma outra doença. Porque quando eu não falo algo, em algum lugar essa conta não vai fechar. Quando eu sou muito introspectivo, então quem sabe chorar, quem sabe desabafar, por isso que eu fui buscar essa consciência, né? E aí eu troco muito isso com a minha mãe nesses intervalos de desenvolvimento, cursos, formações e tal. E aí ela vem com os papos de cuidado de mãe, né? E aí, como é que estão as coisas? Eu vi que tu tá contente, tu tá feliz, isso, aquilo e tal. E ela vem num papo de, e aí, como é que tá a saúde? Eu disse, mãe, tá tudo certo, fica tranquila. Daí assim, tem que fazer os exames e tal, né? Bem mãe, assim, né? Eu disse, mãe, já fui naquele médico, né? Ele fez o procedimento aquele, né? No proctologista. Não mudou nada na minha vida, tá tudo certo, inclusive com a saúde. Então acho que dá pra seguir tranquilo, né? Daí eu aproveito e dou essa brincada. Mas não parece, mas eu tenho que levar nesse tom, porque senão fica aquela coisa, eu não posso ser o piadista, porque senão vira, né? Sem notoriedade, mas às vezes tem que dar aquele tom pra baixa a guarda, tá tudo certo, né? Vai resolver tua vida, que é assim que a vida funciona. Muito bom. Mas essa questão do homem não ter outros homens pra conversar, né? Eu acho que deve ser um desafio de outros, né? Porque realmente, assim, tu vê as pessoas fazendo piada quando tu tá fazendo alguma coisa mais de autoconhecimento, né? O homem, né? Teve até o Legendários ano passado, né? Sim. Meu marido foi. E, nossa, só piada. Ele nem contou pra todo mundo, né? Que ele foi. Sim. E aí é piada pra tudo que é lado e fica tirando sarro como se a pessoa que tá tirando sarro é a certa. Aquela que não faz nada pra melhorar, né? E o errado é quem tá indo atrás, né? E se desafiando e, né, procurando como melhorar, como ser uma pessoa melhor. Tu sabe que eu gosto dessa fala quando tu diz, traz um pouco do ambiente, né? E ambiente hoje para nós, entendemos como colegas também, né? O quanto é importante. Eu gosto do exemplo dos caranguejos. As pessoas que vão, né, tipo, pegar os caranguejos e colocam num balde. E é um balde pequeno. A gente coloca alguns caranguejos, eu nunca vi isso, né? As pessoas colocam os caranguejos ali. E aí os caranguejos não saem do balde. Por quê? Eles até tentam sair. Porque um puxa o outro. Para onde? Para baixo. Então o ambiente molda. Sim. Então o fato do Namir não ter divulgado já prova o quanto, quem sabe, para quem não falou, Não é o ambiente certo para isso. E tá tudo bem, porque não se recrimina, muito menos se julga, mas podemos decidir estar em ambientes diferentes. E isso, por vezes, machuca porque é vínculo. Falei aqui de futebol. Não, e né? também tu Tenho quer muita saudade que os disso. teus amigos evoluam. Simples assim. Né? Tu queria que eles também tivessem, cara, vamos lá, olha só o que tá acontecendo comigo, vai comigo. Não é muito. Exato. Né? Exato. Enfim, mas é E aí, isso. para não se tornar o cara chato da roda, para não ser aquele cara, ó, lá vem o mentor, terapeuta que tudo sabe, eu fico na minha, tudo certo, aproveito, mas é uma dificuldade, né, de tu perceber que tem coisas importantes ali que poderiam ser melhores vistas, né, e que tudo bem. Exemplo, eu não posso dizer aqui que tu vai ter uma dificuldade em X meses. Mas, cara, vai ter alguns desafios que, consequentemente, lá na frente, eu gostaria de ter a razão disso? É óbvio que não. Mas a consciência, como a Carol colocou no exemplo antes, que quando eu vejo até um copo, e depois a consciência, o trabalho interno, as minhas, os meus melhoramentos, eu vou enxergar um pouco mais, a gente está vendo um pouco mais. É como se fosse, né? As mulheres têm muito disso. Se tu encontrasse a fonte da juventude, tu nem ia querer levar todo mundo que tu conhece, que tu gosta até lá. Com certeza. Quem iria? Nem todas. Com certeza. É isso. Papo profundo, né, gente? Meu Deus, tem mais 1000 perguntas pra fazer. Mas enfim, vamos acho que entrar no Casa Par, né? Eu tô ansiosa pra saber também. Bora. Queria perguntar pra vocês, né? Primeiro, uma introdução, assim, né? O que é o Casa Par? Como começou? Contem um pouquinho aí, por favor. Então, o Casa Par acabou nascendo de, mais uma vez, eu e o Edson querendo trabalhar juntos, né? Porque a gente tem a clínica Joy, né? Há 9 anos. E trabalhamos desses 9 anos, a gente trabalhou aí 6
6 anos, quase 3 anos. 6 anos, então, juntos, 24 horas por dia, né? Inclusive, a gente tinha 2 carros, né? Vendemos um carro, ficamos só com um carro, porque a gente não precisava ter 2, porque a gente fazia absolutamente tudo junto. A gente acordava e ia dormir junto. Então, né? 24 horas por dia. E aí a gente teve que aprender a lidar um com o outro. Foi aí que começou essa, eu acho que essa nossa jornada, né? Por se interessar em relacionamento, porque a gente teve que aprender a fazer isso. Sim. Porque não era só mais um relacionamento que dependia de nós, já era uma empresa com funcionários, com pacientes, e que dependiam do nosso relacionamento, que vem a base para poder sustentar toda essa empresa, né? E veio aí agora o Casa Par, então, pra gente poder trabalhar com casais, principalmente, né? O nosso maior objetivo, que também sejam empresários, onde dividem não só o amor, mas negócios, gestões, decisões, e que essa construção desse legado não custe a vida da família, né? Então isso é bem complexo, porque, enfim, um relacionamento já é complexo. Ter uma empresa já é complexo. Juntar os dois, então, é mais complexo ainda, né? Então é um desafio. E aí a gente diz que a gente não conserta crises, né? A gente estrutura de uma forma estratégica a base de funcionamento desse casal, né? Então, através de workshops, palestras, imersões, mentoria e terapia, a gente vai trabalhando então essas demandas, né? E não somente casais que tenham empresas, né? Porque acaba chegando para nós casais que também não são empresários, mas tem a demanda do relacionamento, né? Então hoje acho que a gente não conhece ninguém que trabalhe, que disponibilize mentoria e terapia de casal com 2 terapeutas juntos. Legal. Então hoje a gente tem um pacote de terapia que sou eu e o Edson em terapia junto com o casal. Até porque muito homem se identifica com o Edson, né? Aquilo que a gente falou, né? Daqui a pouco eles se sentem mais à vontade, porque vai ter um homem ali que entende melhor das questões do homem, né? E aí eles acabam se sentindo mais à vontade. E é um trabalho muito fantástico, a 4. Porque é o casal com um casal de terapeuta pensando, trabalhando junto e 2 terapeutas, né, com 2 vivências diferentes, porque uma coisa é tu ter a teoria, né, tu ter o conhecimento técnico daquilo, né, que ok, os 2 têm, só que nós somos diferentes por natureza, né, então o Edson consegue pegar muitas coisas que vem dos homens muitas vezes, que o amor ótimo, né, e aí eu já pego outras questões, então quando a gente soma isso, dá muito bom. É, muito legal o projeto, né? Realmente, assim, eu falei que já desde o início eu queria já estar dentro, né? E tô esperando o evento de vocês, né? Vai ser esse ano? Logo tá aí, logo tá aí. Segundo semestre. Depois a gente anuncia, então, o dia que vai ser. Isso aí. Mas, e me conta assim, vocês têm uma metodologia? Como é que é? A gente trabalha com uma tríade, né, de abordagem. A psicanálise, a sistêmica e a liderança estratégica conjugal. Né? Então, o nosso embasamento, ele percorre essas três abordagens, assim. E aí a gente tem a mentoria, por exemplo, né? Tanto individual para o casal quanto em grupo, que aí facilita também o nosso produto de entrada, assim, né? Então, facilita com que casais possam ter acesso a essa jornada, né, de 6 meses, onde a gente entende muita coisa, onde o casal vai conseguir alinhar muita coisa e fazer movimentos de mudança ali, né? Depois a gente tem a terapia, então, individual, né? Só com o casal, a mentoria com o casal, ou a terapia também. E tem muito casal empresário? Tem bastante. É. Bastante. Eu tô vendo bastante, né? No nosso meio aí a gente vê alguns, assim, quando eu vejo. Até eu acho muito legal que às vezes o homem tá sozinho ou a mulher tá sozinha e quando vê casa. Toma uma força aquele negócio que a gente não imaginava, né? Eu até tava falando hoje sobre um casal que eu falei assim, não, quando a fulana entrou na vida dele, o negócio assim, ó, só cresceu. E eu trago, associando, né, o Casa Par também a minha questão do masculino. Se o homem quer se dar bem, ele precisa casar bem. Simples assim. Tá, mas como é que eu caso bem? Algumas pessoas vão dizer que é sorte.
Eu digo que é maturidade. Mas Então- aí, só se tu não for muito novo. Também, mas eu até aproveitando esse novo, nós fizemos uma palestra há 2 semanas atrás para jovens, a Mentia Clube, para jovens de 17 a 26. Que legal. Damiana, homens de 17, 18, 19 anos, que tu não tem noção. Apropriados, maturidade. conscientes, empresários, decididos. Legal. Então a safra vem bem também, né? Eu Só tô, que, claro, tô de achando acordo que com a vai consciência. vir agora, bem. Exatamente. Tem esse, assim, para toda crise, né? Consequentemente, toda crise tem o seu processo evolutivo depois, né? Então eu vejo que isso é importante colocar. E aí na questão do masculino que eu estava te colocando antes, o homem que casa bem e que decide, consequentemente, dividir isso com a esposa, é outra ascensão. Então eu vejo que tanto que eu oriento sempre que posso, né? Que dizer que tem que fazer uma coisa, orientar ou instigar a fazer aquilo é totalmente diferente. E esse processo seria: traz a tua esposa para o negócio. Tanto que quando nós estávamos juntos, nesses 6 anos diretamente da Joy, e agora voltamos a estar juntos, as pessoas falam assim: meu Deus, como é que vocês aguentam estar 24 horas juntos? Eu já ouvi isso muito. De E tipo isso? assim, não, eu não consigo com meu marido. Não dá certo. Eu e ele não dá certo juntos. Perfeito. Trabalhando. E, Vocês meu ouviram Deus do isso? céu. E era sim, assim, a gente ó. ouviu várias vezes. E era isso. E a gente passa Quase- 2 horas junto, 2 horas separado, começa a dar saudade. Ó. Aí a gente manda saudade. Aí a gente bonitinho. daqui a pouco a gente manda mensagem. Amor, tô com saudade. Que horas tu vem pra casa? Ou que horas tu sai da clínica? Ou que horas tu vem me pegar? Ou só te amo. Aí, cheio de coraçãozinho. Então, assim, 2 horas é o nosso tempo de tolerância Que legal. separado, assim. E esse funcionamento, né, do que, né, ao digital ficar bonito, cara, para nós é muito tranquilo. Então, eu trago isso num tom do meu funcionamento. Eu sempre digo que a pessoa precisa ser sempre humilde, e humilde não quer dizer que tu não vai querer seguir em frente ou sentir e apropriar-se da tua notoriedade, porque quem tem que falar bem de você são os outros e não você. Eu posso vir aqui me descrever maravilhosamente o mentor e terapeuta melhor da América Latina. Quem vai dizer que se eu sou ou não é quem está comigo, ou quem me acompanha, ou quem teve transformações junto comigo. No caso, a par da mesma forma. Então, a gente sempre foi muito humilde de entender que a nossa vida a dois aconteceu naturalmente. Mas não foi porque Deus disse que tinha que ser assim. Nós decidimos sempre um dar um passo, puxar o outro dar um passo, puxar o outro. Ambos dar um passo junto, porque foi a decisão. Sim. E é assim que funciona. Né? E aí eu vejo que os homens hoje não conseguem entender que a força masculina dele depende da mulher. E eu trago alguns exemplos das minhas Isso é historinhas, polêmico. né? Do tipo assim, quantas guerras iniciaram? A gente gosta muito daquelas questões medievais, histórias antigas, né? França, Inglaterra e tal. Olha, no fim das contas, olhando bem no fundo, foi por mulher. Foi pela autoridade, por mãe, por história, né? Por toda uma questão familiar, pelo seu sistema. Foi por alguém. Então o homem tem que entender que não é só dele. Essa força do masculino, do feminino, juntos, que a gente traz o casa a par, é exatamente isso. É trazer essa estrutura estratégica para que eles consigam decidir. Beleza, hoje, Carolina, vamos fazer... A gente tem esse vocabulário, eu falo Carolina aqui, até estranho, né? Tipo, amor, vamos dar um passo aqui. Bora. É claro que ela não vai no cego, ela interpreta, ela avalia, ela sugere e eu escuto. E essa clareza também, né? E objetivo. Né? Não, mas eu acho que é muito do homem aceitar isso. Né? Exato. Porque ficar batendo de frente, entender que a mulher tem o seu lugar e deixa ela no lugar dela e você no seu. E eu acho que isso também é como eu falei antes. Eu acho que os homens, o casal, às vezes tem um pano na frente e não tá sabendo. Por isso que é muito importante uma terapia, né? Exatamente. Porque às vezes eu vejo isso no relacionamento e a gente sem querer cai no automático e não se percebe, não percebe essas coisinhas pequenas assim. E quando vê, tu tá assumindo o lugar do outro. E aí tu tem que parar pra pensar e dizer assim, não, para isso aqui que tem que fazer ele, não sou eu. E isso aqui sou eu que tenho que fazer, não ele. E aí a gente vai dando força um pro outro, né? Que são os papéis, né? Os papéis que cada um ocupa dentro da hierarquia. Então tu vai lá para as leis sistêmicas, né? De ordem, pertencimento, hierarquia. E aí eu coloco isso como uma... Eu não tenho esses dados ainda, mas consequentemente já tenho formalizados, né? Mas eu tenho esse dado, por exemplo. Todos os homens que eu procurei, coloquei, sugeri de olhar para relacionamento, de conhecer um pouco do casa par, tiveram salvo suas existências, que comigo tá tudo legal. Ok. Todos os homens. Diferente das mulheres. Então, por exemplo, vamos falar de quórum. Se eu fosse falar com
como eu falei com mais de 100 homens, vou pegar o número de 100. 100 homens eu falei. Eu tive 1% de, que bacana, legal, porque tá aberto e precisando, quem sabe, olhar para isso. Se eu tivesse feito ao contrário, e a Carol, quem sabe, ou nós, né, ou eu, falado com as 100 mulheres, inverteria esse quórum. Seria 99-1. Porque as mulheres sempre têm um mas. E está muito bom o nosso relacionamento. Mas tem isso. Porque a mulher está à frente nessa percepção. E aí tu coloca isso na empresa, é a mesma coisa. Então eu posso fazer uma negociação com fornecedores, ou um contrato bacana, ou um cliente importante, mas as anteninhas, eu trago isso nos meus conteúdos, as anteninhas sistêmicas de uma mulher dentro desse negócio, o sexto sentido ali aguçado, ajustando isso, quando deixado compor essa estrutura, é outro resultado. Confia na tua mulher, É deixa outro ela resultado. fazer, que tu vai ver como as coisas vão melhorar. É outro resultado. Eu tenho essa felicidade, até eu compartilho com a Carol, de que com pessoas, com projetos, eu nunca errei. Não no sentido que eu sou excelência nisso, mas de percepção, né? E algumas eu trabalhei e levei um pouco mais em banho-maria para entendê-la no final, que tipo assim, mas realmente, ó, não era teimosia minha, né? Não foi erro. E a Carol, 110%. Falou, tá falado. Legal. Em tal questão, assim, não, Carol, beleza, eu entendi, não estava validado que ia ser certo. Mas eu te falei, assim, ok, então a gente consegue ter essa comunicação. E aí uma comunicação é o que é colocado pelos casais a todo momento. Qual que é a nossa falha? Comunicação. Eu não consigo me comunicar. O que eu falo A, ele entende B. E nós, no nosso processo de desenvolvimento, também tivemos esses momentos. E o que a gente fez? Buscou alguém que conhecia sobre. Fomos buscar transformações individuais, conseguimos conciliar isso como casal, e hoje esse nome, esse método, essa estrutura se chama Casa Par. Que legal. Então fica bonito de olhar isso para agora, para nossa história, porque a gente veio em um processo de desenvolvimento infantil com a Clínica Joy, no nosso casamento. Né? E aí eu falava do Clube do Bolinha do Pisol, né? Que eu conhecia todas as mães que ficavam ali na clínica, e aí eu tinha alguns acessos com alguns pais. E as mães me adoravam, porque de certa forma estava ali no acolhimento, no acompanhamento, na orientação e tal. E os pais também sempre que conheciam. Mas o que acontecia na recepção era muito mais mulher do que homem. Sim. Era muito mais mulher que deixaram suas vidas profissionais para os homens serem provedores e seguirem dar conta da demanda que existia. Então essa estrutura me fez ter essa percepção e capacidade de olhar para os homens hoje de maneira diferente. Então hoje quando eu vou para um atendimento, a gente trouxe isso até no último atendimento, foi bem legal na semana passada. Não, ok, mas tem coisa que eu só vou falar pro Edson. Porque é aquela coisa que eu me sinto seguro com o homem. E aí disso a gente orienta e traz pro eixo do que precisa pro casal. Então não é que alguém vai ganhar essa briga. Não, essa estrutura te entrega uma boa percepção do que está acontecendo para ter melhores resultados. Né? Eu vejo muito o projeto de vocês assim com, sabe, uma luz, um negócio assim, parece que... Muito bom. Que bom. Começou agora, né? E dá para ver assim que não tem como dar errado, né? Exatamente. Ainda mais com o que dá para ver que vocês estão fazendo com amor, assim. E aí que tá, né, Damiana? Não existe... relacionamento muito bom que não tenha sido trabalhado. Um relacionamento muito bom, ele não nasce do nada, né? Ele tem que ser construído, né? Não é sorte, lá casou bem, vão passar o resto da vida casados muito bem, e tipo, não existe isso. Tem um trabalho. Claro que tem. Então, hoje a gente tem um relacionamento muito bom e muito forte porque a gente quis construir isso junto. A gente fez terapia de casal, a gente fez terapia individual, a gente fez mentoria, a gente fez consultoria, a gente estudou, né? Antes da gente virar terapeuta, a gente fazia curso. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Aí é que tá, a gente construiu pra chegar onde a gente tá hoje, né? A gente não simplesmente esperou que as coisas se resolvessem e vamos viver o dia depois que amanhã melhora, né? Não funciona assim. Tanto é que as pessoas nos perguntam, mas e aí é bom vocês dois serem terapeuta de casal e, né? Bom, hoje pra nós é muito bom, porque a gente começa a entender as nossas dinâmicas, porque a gente, como não existe casamento perfeito, a gente também vai entrando nas nossas dinâmicas, só que agora conhecidas. Então eu vou abrir pra vocês aqui, né? A gente tem uma dinâmica onde a gente começa a virar irmão gêmeo. Quando muito a gente vê que a gente começa a se vestir igual, loucura. E é umas coisas muito bizarras, assim, ó. Tá os dois de laranja. É aquela red flag, assim, sabe?
Tá os dois se vestindo de laranja. Aí daqui a pouco é rosa com azul. Quando a gente se olha assim, a gente tá igual. Com as mesmas cores. Não é esse negócio de alma gêmea, será? Pode ser, Olha, pode ser. A gente diz pode que a ser. gente é alma gêmea, mas as almas gêmeas também tem que se puxar, né? Mas só que esse tipo de dinâmica mais parentalizada, que a gente chama, vai minando o quê? Principalmente a questão da intimidade sexual. Aham. Porque tu sente atração por um irmão? Com Não. certeza. Tu vai ter que sentir, tu vai sentir atração por um homem e por uma mulher. Então quando a gente vê que a gente tá começando a se vestir igual, tipo, opa, o que a gente não tá vendo? Estamos trabalhando demais, a gente não tá conseguindo se olhar muito, o que a gente não tá fazendo? Então a gente já percebe e a gente já começa a fazer um trabalho para poder voltar para uma dinâmica hierarquicamente condizente como marido e mulher. Sim. E só aproveitando o que a Carol falou, e acho que pode até pelo próprio podcast vai ser uma informação importante, mas depois a gente vai falar muito disso em alguns anos depois. Como eu venho de métodos, dados, valores, investimento, payback, planilha, programação, projetos, enfim, planos de negócio, é mais fácil olhar para isso de maneira estratégica. Aí eu pego e falo assim, Edson, são 12 anos de relacionamento, são 10 anos e pouco de casado. 12 anos e 10 anos. Não falei que foi 6 meses, não falei que a gente está na fase da paixão, não falei que no início tudo era lindo, não falei que a gente vivia e começou de amor. Isso é fato, né? Isso é alguns fatos. Aí eu coloco agora, mas como que isso aconteceu na sorte? Damiana, em 12 anos, quando nós decidimos, foi ali no ano de casamento, né? Acho que no segundo ano de conhecido, onde aquela fase da paixão, que dos 2 a 3 anos já passa a paixão, depois vira companheirismo, vira um outro tipo de amor. Ali a gente teve os nossos eventos, né? De casal, de saúde, enfim, que nos fez despertar para essa questão de olhar para tudo isso. E aí de lá para cá, em 10 anos, e aí vem agora o corte bonito, que depois isso é que vai ficar. A gente gastou mais de R$500 mil no nosso relacionamento. Nossa. Entre formações e, né, enfim, né? Mas Legal. essas formações que nos ajudam a todo momento. Entende? Claro. São 10 anos de dedicação. Se trata, né? Mas a gente já, dentro das terapias, mentorias e cursos que a gente faz, e da consciência que a gente vai adquirindo, hoje a gente consegue já identificar esse trabalho feito, né? Então esse investimento, tanto é na nossa profissão, quanto no nosso relacionamento, que acaba ganhando os dois. E eu não quero colocar aqui que tu precisa gastar 500 mil e 10 anos. Tu pode investir menos que isso e alinhar o que tu precisa. Porque cada um tem as suas particularidades. Eu tenho um CPF, Carol tem outro, tu tem outro, Namir tem outro. São CPFs diferentes, são pessoas diferentes. Consequentemente, quando tu casa, tu deixa de ter a tua certidão de nascimento e tu passa a ter uma certidão de casamento. Então, essa representatividade é aí que entra a questão do casal, dos empresários que hoje estão juntos. Então, eu sugiro, né, voltando no nosso plano, não se perder na profundidade, que os casais fiquem juntos, que o casal fortaleça esse ambiente, fortaleça a decisão, porque o casal é unidade. O casal é unidade, ponto. E do casal, consequentemente, reverberar para sua responsabilidade com o CNPJ, tanto do casamento quanto da empresa, se tiver. E aí as pessoas falam, mas é só empresários. Eu tenho, né, temos exemplos de CEO, que tem mulheres que fazem outras atividades que não fazem parte diretamente da empresa. Eu tenho o contrário, de homens que têm outro tipo de trabalho, e mulheres são CEO da sua empresa e que são juntos. Então essa unidade ela precisa ser organizada para que as pessoas entendam que o Edson e a Carol gastaram 500 mil. A gente não gastou, a gente investiu. Tudo que nós fizemos, inclusive muitos outros cursos, até nunca falou sobre isso, né? Mas muitos cursos nós poderíamos ter trabalhado com os cursos que nos formamos. Mas não, a gente fez para ter uma propriedade de relacionamento. Nós éramos empresários, precisava buscar isso. Então a Joy hoje, que é a clínica, né, nosso CNPJ mais antigo, tem tanto a matriz em Caxias do Sul quanto a filial em Novo Hamburgo, e é 9 anos de clínica e 3 de filial, ela tem uma essência. E essa essência do CNPJ é o Edson e a Carol. E agora, nesses últimos 3 anos, ficou um pouco mais de tom e essência do Edson. Logo, esse é o resultado claro, né? Que é a prova social de que se nós estivéssemos juntos na Joy até hoje, por exemplo, agora eu estou um pouco mais à frente do projeto. É um outro tom. Tá, mas mudou? Sim, porque tu saiu lá.
E se vier a Carol, vai ser outro, como era antes. E se ficar só ela, vai ser outro. Então é essa E eu questão. fui abrindo um outro espaço, uma outra área, pra agora ele vir também. Entende? E aí eu fui Então, gostando dessa ideia, a gente foi vendo se caramba, isso vai me conseguir me dar mais acesso a algumas questões. Legal. Né? Acho que tudo aconteceu da maneira que tinha que ser. E aí eu tô vendo hoje muito mais acesso. Os grupos de network que eu tô, porque hoje tudo é networking, tudo é negócio, tudo é business e tal. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Tem mais coisa ainda. É muito mais profundo, não é só conectar, faturar e alinhar. Tem muito mais relação que estamos indo para esse novo nível, né? Mas eu vejo que muita pessoa boa e importante que molda e modela outras pessoas estão vendo isso. Então se fala muito mais de cifra, tá falando de consciência, né? Isso é importante. Sim. Gente, eu quero que vocês deixem aqui um recado final para quem tá nos ouvindo, né? Deixa eu pegar aí, isso. Para quem tá nos ouvindo, né? Um recado final aí pros casais. O que eles... Um passo a passo inicial, o que pode começar por onde? Eu acho que eu deixaria que não esperem para a última hora para poder buscar auxílio. Percebe que o casamento, que a relação tá travando em alguns aspectos, né? Não espera piorar, porque vai piorar, né? Então é muito difícil. Não, a gente vai tentar fazer sozinho. Não, a gente sabe que não funciona. Porque se o casal soubesse, ele não chegaria onde está hoje. Né? Então, assim, a gente tem que ser humilde para entender que a gente precisa de auxílio e de que outras pessoas possam nos auxiliar nesse processo, né? E é um processo que dá muito resultado quando o casal tá engajado, então não tem como não dar, né? E quando tu pega profissionais bons, tu pega profissionais que sabem como conduzir um processo a dois, né? Não tem como não dar um resultado muito positivo. Claro, então não esperar pro final. E tu deixa um recado pros homens aí, Edson? Então, um recado para os homens que não deixem, né? Não deixem a sua ignorância. A ignorância não é burrice, é falta de conhecimento. Não deixe a sua ignorância tomar por conta, né, os seus caminhos. E seja ele, né, estejando ele sozinho ou não, que coloque isso em prática para ser um homem melhor. O mundo precisa de homens melhores. As famílias precisam de homens melhores. Os filhos precisam de homens melhores. Então, esse tom de provocativa, não deixem e não sofram, porque quanto menos olhar para isso, mais vai doer. Então, não adianta quebrar a empresa, não adianta chorar por causa de relacionamento, não adianta colocar a culpa na ex-mulher, muito menos no filho, que algumas coisas não aconteceram. Assuma a responsabilidade de homem, de jeito adulto, e olhe para isso. E aí, para isso, tem caminhos, tem bons profissionais para fazerem esse tipo de trabalho, de buscar essa consciência. E depois, não precisa nem me agradecer, só entrega isso pro mundo que tá tudo certo. Ótimo. E o arroba de vocês? Deixem aí também. @terapeuta Carol Castro. O meu é @Edson Pisol. E juntos nós temos Somos o Casa Par, que é outro arroba também. Ótimo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. E vocês que estão nos acompanhando, encaminhem esse episódio para um homem, para uma mulher, né? Para um casal. Para quem possa precisar ouvir. E fica de olho que sempre tem um episódio novo toda sexta-feira.